Sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Ierck. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Júlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereadora Presente. Emily Hidalgo. Vereador Rodrigo do Vitória. A seguir, passaremos à discussão e votação da ata. 7ª sessão ordinária está aberta à discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, e aos contrários queiram sinalizar. Está aprovada a ata da 7ª sessão ordinária. 2ª sessão extraordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, e aos contrários queiram sinalizar. Está aprovada a ata da 2ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 6/2021 do Executivo. Projeto de lei número 6/2021. Assunto: dispõe sobre a autorização para alterações nos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial. Autoria: Prefeito. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de lei dos senhores vereadores. Projeto de lei número 26/2021-L. Autor: vereador Robertinho Ierck. Assunto: dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Projeto de lei número 25/2021-L. Autor: vereador Ed Carlos da Padaria. Assunto: altera a Lei Municipal 3.518, de 15 de maio de 2017. Dispõe sobre o corte e religação de água, energia elétrica e gás por falta de pagamento. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 43/2021 da vereadora Rose do Cris. Gabinete da vereadora Rose do Cris, requerimento 43/2021. Senhor presidente, conforme lista de convênios em execução recebida como resposta do ofício de 19 de janeiro de 2021, requeiro, nos termos regimentais, seja oficiado ao chefe do executivo a fim de que esclareça o que segue. 1. A especificação do percentual que falta a ser executado para cada convênio em execução. Qual a data inicial de cada convênio em execução? 3. Qual a previsão para término de cada convênio em execução? 30 de março de 2021, gabinete da vereadora Rose do Cris. Está aberta a discussão. Requerimento número 43/2021, vereadora Rose do Cris. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aos contrários, queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento
43/2021, Rose do Cris. As indicações de número 113 a 123/2021 serão devidamente encaminhadas a seus destinatários. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente terceiro. Hoje o tema livre. Tema livre está escrito a vereadora Rose do Cris. 15 minutos, vereadora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadoras, vereadores aqui presentes. Boa tarde. E todos aqueles que nos acompanham nessa transmissão. No caso, solicitei... Oi, desculpa. Questão de ordem. Pois não. Questão de ordem, vereador. Quem é? Vereador Jackson. Senhor presidente, eu estou com um probleminha na internet aqui. Não está saindo o meu som e minha imagem direito, mas eu estou dando uma olhada aqui para ver como é que eu faço, tá? Mas só confirmar minha presença aí também, por gentileza. Presença confirmada. Sua voz está saindo normal aqui. Pode continuar, vereadora Rose. Obrigada, presidente. O motivo da minha fala hoje é justamente numa das indicações que eu solicitei ao prefeito, ao executivo essa semana, foi a da transparência em relação ao quantitativo das vacinas. Quantas chegaram, quantas pessoas já foram imunizadas, já receberam a vacina, a primeira e segunda dose, a fim de que haja essa transparência e que os nossos munícipes se sintam seguros em relação a todo o trabalho que já está sendo feito em relação ao combate à pandemia em nosso município. Aproveitando também o ensejo, nesse tempo eu tenho recebido vários questionamentos sobre o consórcio das vacinas. Acredito que vocês também, os senhores aqui presentes, estejam recebendo os mesmos questionamentos. E o fato é que esse consórcio das vacinas, eu gostaria de esclarecer aqueles que nos perguntam e têm essa dúvida, e muitas vezes essas pessoas não perguntam, né? E guardam essas dúvidas para si. Acontece que esse protocolo de intenção entre os municípios, ou seja, o protocolo de vacina, né, dos municípios adquirirem vacinas através desse consórcio, já é preconizado pela lei. Né? Embora alguns municípios estejam aderindo, tenham feito adesão a esse consórcio, a aquisição das vacinas, caso o governo federal não supra a demanda dos municípios, já é prevista na Lei 14.125 de março de 2021. E eu quero usar aqui uma fala de um amigo, um vereador, Rogério Santos, da cidade de Osasco, que está em seu segundo mandato, e ele ressalta que esse PL também é de iniciativa do Executivo. E, obviamente, se tivesse descido para a Câmara, tenho certeza que todos nós estaríamos aprovando, porque seria algo a mais, né, para lutarmos contra essa pandemia. Porém, como eu disse, já é previsto na lei, já é preconizado na lei, já existe uma segurança jurídica, já foi aprovado, sancionado pelo presidente da República, e o vereador Rogério Santos, de Osasco, quando foi passado pela Câmara para aprovação dos vereadores lá, ele faz a seguinte fala, e que eu faço questão de contribuir, eu acredito que essa fala do Rogério contribui muito para a realidade, não só do nosso município de Mairinque, mas como de todos os municípios que estão enfrentando as mesmas dificuldades, não só para combater a pandemia, mas também as guerras políticas que se instalam nesse tempo e se acentuam nesse tempo. Nesse contexto de pandemia, vacina e política. Quero replicar a fala do vereador Rogério Santos em sua segunda legislatura pelo município de Osasco. Temos um problema grave da política brasileira, que esta pandemia acabou revelando. A política existe para gerar o ordenamento de uma sociedade.
Quando ela não cumpre o seu papel devidamente, os grupos sociais, os entes federados se fragmentam e entram em conflito uns contra os outros. A política não existe para ampliar os conflitos que temos assistidos, mas, ao contrário, ela é um instrumento de unidade de um povo, de uma nação. Enquanto os interesses pessoais, partidários, bem como disputas de poder e de vaidades prevalecerem, o nosso povo continuará sofrendo e continuará morrendo. Vítimas não apenas de um vírus, mas de disputas polêmicas descabidas. É claro que queremos que os nossos munícipes sejam vacinados o quanto antes, mas os princípios do SUS, que exigem um acesso universal e igualitário às ações e serviços à população, devem ser respeitados. O valor da fraternidade exige que não somente os 1.755 municípios que participam no consórcio nacional tenham acesso à vacina, mas todos os 5.570 municípios da nossa nação. Se a política não servir ao bem comum, se somente os municípios que dispuserem de recursos tiverem acesso ampliado à vacinação, a política terá perdido o seu papel principal. É hora de nos unirmos fundamentados na fraternidade. Trabalharmos para que todos os brasileiros, seja qual for o seu município, seja protegido do coronavírus, mas, sobretudo, desse vírus que insiste em fazer da política um campo de guerra. Meus queridos companheiros aqui presentes, é louvável a atitude dos municípios em buscar cada vez mais ferramentas que ampliem o combate ao coronavírus. Mas, como diz essa fala do vereador Rogério Santos, lá de Osasco, a política é para promover o bem comum e não fragmentar a sociedade, não fragmentar a nação que já vem sofrendo tanto com essa situação, não só acentuada na pandemia, mas que já vem há anos nessa política de combate e de guerra. E nós queremos promover o bem, nós queremos promover o bem comum. É louvável a atitude dos prefeitos que buscam recursos para combater esse tempo de pandemia, combater a pandemia. Mas também é louvável aqueles que se unem em prol do bem comum, independente da situação que estão passando, para que a população toda seja assistida e que assim o SUS seja realmente, a primazia, que ele possa agir na primazia e atender a todos quantos municípios necessitam dele. Essa é a minha fala, deixo aqui a minha indignação, muitas vezes, onde as pessoas olham para a classe política apenas como um campo de guerra. Não. Da minha parte, eu estou aqui para promover o bem e unir pessoas e instituições para buscar o mesmo bem em favor da nossa população que tanto sofre. Muito obrigada. Obrigado, vereadora, e parabéns pelas suas falas. Eu também conversei com a Margarete sobre esse consórcio, e o que eu entendi é mais um jogo político. É mais um jogo político, é uma pena, porque é quase igual você fazer um consórcio de um carro. Você pode ser contemplado ou não, e o certo é ser todas as cidades contempladas com a vacinação, independente de consórcio feito ou não. Então, chega a ser um absurdo, chega a ser.